Olá, bom dia. Mais um Café com Money, hoje quinta-feira. Bom, eu estou aqui, né, na verdade, preparando o meu próximo Money Talks. E um dos temas que eu quero abordar, né, porque no primeiro, né, que na verdade eu fiz dois, eu divulguei duas vezes o Money Maker Stock Snipers usando o Money Talks, né, que é o curso onde eu comento a minha estratégia Money Maker. E no vídeo anterior, no material, no conteúdo anterior, o que eu abordei foram os pilares da estratégia Money Maker. Então eu falei ali das 4 verdades da Bolsa, os 3 pilares, falei do maior inimigo que nós temos como investidores, né, que na verdade somos nós mesmos. E de uma certa maneira, aquele Money Talks, ele deu um contexto do que é a estratégia que eu uso para investir em ações. Agora, né, nesse próximo que eu devo, se tudo der certo, né, ao final de outubro eu devo estar disponibilizando, o que eu quero abordar é um outro aspecto, né? É já entrar num desses pilares, né, que é, no caso, seleção de portfólio, e entrar num detalhe mesmo, ou seja, no passo a passo de como é que eu escolho aquelas ações que eu vou ter no meu radar. Né? Então, só para entender um pouquinho, para explicar um pouquinho melhor, meio óbvio o ponto de que a Bolsa oferecendo centenas de alternativas, nós precisamos fazer escolhas. É inviável você ter uma quantidade de ações que ultrapasse 20 ativos, 25 ativos. Inviável por 2 motivos. Né? O primeiro motivo é operacional, falta de foco, falta de atenção, custos operacionais maiores, mas o outro também é que não é necessário. Em determinado ponto, né, talvez ali quando você já cruzou 25 ativos diferentes, ou foi até além disso, o poder de diversificação que você está conseguindo ele é muito pequeno. Você poderia ter o mesmo efeito comprando um ETF, né, o BOVA11, por exemplo, e com esse ETF você já teria condições de replicar o Ibovespa. Então esses são 2 aspectos, né, o aspecto que não é operacional e o aspecto que não te traz grandes benefícios. Enfim, de alguma maneira ou outra, por um aspecto ou outro, você precisa reduzir esse universo de ações. Uma outra característica, né, que essa escolha que você faz dos ativos, ela não só busca a diversificação, ela busca também viabilizar a sua estratégia. Então a escolha que você faz dos ativos da B3 ou qualquer grupo de ativos, classe de ativos, né, que você vai estar investindo, ele passa por esse entendimento do que é a sua necessidade, como é que aqueles ativos vão te atender. Você está buscando crescimento rápido e por isso está mais exposto ao risco, né, mais aberto ao risco, e aí o seu foco passa a ser talvez small caps ou empresas com uma pegada mais de tecnologia, ou empresas que estão iniciando a sua jornada, ou então você está num outro aspecto, né, em que a sua estratégia ela busca justamente identificar empresas que têm a oportunidade de se recuperar de uma situação difícil, os chamados turnarounds, né? Essa é uma outra característica, né? São dimensões diferentes. Então a busca, né, o radar de ações que você vai mapear, ele reflete não só o aspecto otimização operacional, busca de diversificação, mas também a estratégia que você escolheu. Na minha rota, né, que eu vou abordar nesse próximo Money Talks, o que eu vou explorar, mostrar, é como eu defino as ações que eu escolho para o meu portfólio, para o meu radar de ações. E aí eu uso um conceito que eu chamo das poucas, boas, bonitas e baratas. Bom, lá a gente vai ter oportunidade de entender melhor, eu vou entrar, como eu falei, né, nesse passo a passo, entender como é que eu montei esse radar. Mas o poucas, boas, bonitas e baratas, ele reflete principalmente o que eu espero alcançar com a minha estratégia. Ele reflete o que os outros pilares vão me oferecer. Né? Gestão ativa, né? Eu entendo que é mais fácil eu buscar aproveitar a volatilidade quando eu estou nesse grupo que eu identifiquei, nessas poucas, boas, bonitas e baratas. Quando a gente olha
essa definição, né, ela parece meio universal. Quem que não gostaria de poucas, boas, bonitas e baratas? Parece universal e ele atende a uma grande parte dos investidores, mas é lógico que, como eu falei, né, dependendo do seu perfil, pode ser que você busque algo diferente desses 4 critérios. O primeiro deles, né, o poucas, esse aí tem uma cara mais universal do que qualquer outro, né? Trabalhar com menos ativos. Eu lembro um determinado momento em que eu estava dando uma palestra, né, e quando terminou a palestra, um dos que veio conversar comigo perguntou: mas André, a minha carteira, né, eu estava aqui pensando, eu tenho 55 ativos. Eu não, pera, né, como assim você tem 55 ativos? Era um número próximo disso, né, um pouco a mais, um pouco a menos, mas imagina, né, com 55 ações na carteira, basicamente você não consegue potencializar nada. O que você fez foi muito além, o que esse investidor, né, ele fez, foi muito além do necessário para a diversificação, muito além da capacidade dele de acompanhar os ativos, por mais brilhante que ele seja como investidor, monitorar 55 ativos comprados, né, em carteira, com certeza alguma coisa vai passar, oportunidades vão ficar de lado. E muito provavelmente você vai ter redundância, você vai ter ativos que vão estar cumprindo exatamente o mesmo papel. Imagina 55 ativos, muito provavelmente ele devia ter ali 6 bancos diferentes, basicamente oferecendo o mesmo benefício em termos de potencial de retorno, em termos de exposição ao risco. Enfim, esse primeiro aspecto, né, o poucas, ele me convida a reduzir esse universo. Né, reduzir o universo, e aqui, sim, acredito que pode ser válido para uma infinidade de outras estratégias. Dar foco. Né, você imagina o seguinte, né, quando a gente fala de definir critérios. Imagina que você não esteja falando de ações, você esteja indo buscar um imóvel, uma residência, um imóvel comercial, não importa. Se você sai nessa busca, você precisa definir os critérios que você vai utilizar para encontrar o que você está buscando. Né? É claro que nessa busca você vai encontrar situações próximas. Né? De repente você quer um imóvel de 3 dormitórios, mas encontrou um de 2 que pode se converter em 3, ou eventualmente esse terceiro dormitório, a necessidade não era tão grande assim, e aquela oportunidade é atrativa. Mas o fundamental é, mesmo quando você muda e sai da sua linha definida, quando você sabe qual é a rota que você escolheu, fica fácil definir o porquê você está saindo, por que você flexibilizou. Então é esse ponto de partida de entender o seu perfil e os seus objetivos, e o exemplo de um imóvel é fácil de entender, né, porque em algum momento a gente já passou por isso, seja para comprar ou para alugar, né, a gente teve que buscar uma alternativa. O ponto de partida é esse: o que eu preciso e quais são os meus limites, né, e quais são as faixas que eu vou negociar, quais são as características, qual é a localização que eu gostaria. A mesma coisa, ou basicamente as mesmas preocupações a gente deveria levar ao escolher ações, né? E é o que muitas vezes a gente se perde. E o agravante, né, é que quando você está numa busca de imóvel, o fator externo, ele é um pouco menor. Você está muito mais direcionado, e é quase que natural, para os seus objetivos, né? O seu ponto de partida foi alguma necessidade muito individual. Você tem uma família com tamanho X, você tem um negócio que precisa de tantos postos de trabalho, você vai usar o imóvel de uma maneira intensiva, você vai usar ele só no final de semana. Enfim, o seu ponto de partida está muito claro, né? Uma necessidade que você já tem. Com ações é um pouco diferente. Muitas vezes os nossos critérios, eles são bombardeados por critérios de terceiros. Então, aquilo que a acredita que é uma oportunidade, muitas vezes não foi definido pelos nossos objetivos, pelos nossos critérios e por aquilo que a gente de fato acredita ser uma oportunidade. Muitas vezes
é o ruído do vizinho. Imagina se a gente fosse fazer a mesma coisa com imóveis, né? Você precisa de um imóvel de 2 dormitórios. E os seus colegas, as redes sociais, falando, olha, na verdade a cobertura que vale a pena, a cobertura que vale a pena, a cobertura que vale a pena. Até que ponto isso muda a sua escolha? Claro, você vai dizer, não muda porque o valor é infinitamente maior, né? Mas em ações, o que acontece é que a acessibilidade permite com que você acabe escolhendo critérios ou acabe escolhendo ativos diferentes do que seria a sua necessidade, o seu objetivo, o seu perfil de investidor ou a sua estratégia, influenciado por essas opiniões. Em ações você pode estar buscando um kitnet e de repente, no meio do caminho, acabar levando a cobertura porque a torcida inteira te sugeriu isso. Veja bem, né, quando a gente tem os critérios objetivos bem definidos para reduzir esse universo de ações, fica fácil avaliar esse tipo de influência. Mesmo quando você decida trazer e ajustar a sua rota, você faz revisitando sob a sua lente. Legal, o cara deu uma dica interessante aqui de um ativo novo. Eu nunca tinha ouvido falar, eu vou experimentar. Antes de fazer a compra definitiva, o que você faz é trazer essa dica para o seu critério. No meu caso, poucas, boas, bonitas e baratas. Eventualmente, ela pode ser um ativo interessante, porém, eu já meio que fechei o meu radar. E ela não tem um potencial maior do que as que eu já escolhi para aquele horizonte de 1 ano, por exemplo. Então, por mais interessante que seja o ativo, eu já tenho outras com maior potencial para acompanhar. Eu não trago ela para a minha carteira. A mesma critério quando eu falo das boas, né? Boas no meu... E eu vou falar isso um pouco mais no Money Talks. Se você puder participar, vai ser bacana. Eu falo um pouco melhor sobre isso, mas o boas para mim é rentabilidade. Alguns investidores não têm esse foco. Hoje em dia, inclusive, esse foco de rentabilidade perdeu um pouco versus o potencial de crescimento. Existe um modelo novo e uma crença que primeiro você precisa ganhar escala antes de você buscar eficiência e rentabilidade. Enfim, né, toda uma discussão. Mas o meu critério não é esse. O meu critério é sim escolher as que têm uma boa rentabilidade. Se me apresentam uma alternativa que não atende esse critério, né, muito provavelmente eu vou descartá-la. Para que incorporar algo, se muito provavelmente eu já vou ter identificado outras que me atendem. E veja só, né, se eu trago um ativo para o meu radar, que ele não cumpre com os critérios que eu escolhi, que eu acredito que são válidos, no momento de incerteza em que aquele ativo perdeu valor, em que as opiniões mudam, fica muito mais difícil eu me manter fiel àquela tese, porque ela não está de acordo com o meu critério. Então é muito mais fácil eu seguir a onda e abandonar e trocar aquele ativo, às vezes até realizando prejuízo de maneira precipitada, porque o critério original não é o meu. O critério original não é aquele que eu defini. Então, o primeiro vento contra, a chance de mudar a rota é alta, é grande. Né? Isso falando aí do segundo critério, boas, né? Ou bonitas. Né? Então, a gente falou de ter poucos ativos, ter bons ativos, que seriam, ou melhor, bonitas, né? Ou boas e baratas. Né? E aí vem a questão do preço. A questão do preço ela também é bastante perigosa. Questão do preço em relação ao quê? Não é só porque caiu? Só porque ela já caiu 10, 15, 20%? Né? Os últimos dias foram dias de alta volatilidade. O Ibovespa, que tinha cruzado 120 mil pontos, no momento que eu gravo esse vídeo, já está ali na faixa dos 110, né? Lutando para se manter acima dos 110. Então esse ponto ele é extremamente importante. Né? O barato ele precisa estar contextualizado. Barato em relação ao quê? De novo, em relação a critérios que você defina na sua estratégia. Ou a referências, né, que você defina. Alguns utilizam análise fundamentalista, outros análise técnica,
Alguns, e eu gosto dessa praia, combinam as duas coisas, né? Como combinar análise fundamentalista com análise técnica, né? Uma visão um pouco mais de longo prazo com uma visão de médio e curto prazo. Isso me parece bem interessante e tem funcionado, né? É o que eu tenho utilizado. Então aqui, né, a conversa, né, o ponto principal da nossa conversa de hoje, né, a principal mensagem do nosso Café com Money de hoje. Você precisa reduzir o seu universo de escolhas. Né? Você não pode ficar com todas as opções do Ibovespa, da B3, na mesa para você. Defina algum critério, defina uma maneira de fazer um filtro, de reduzir esse... Hoje, se eu não estou enganado, a gente já passou de 400 ativos diferentes na B3. Se não me engano, até chegamos aí próximo de 500. É muita coisa. Né? E como eu já expliquei no início, chega um ponto em que a diversificação já não tem efeito nenhum. E ao invés de diversificação, você começa a trazer complicação em custos e em como aproveitar essas oportunidades. Então, nesse sentido, o foco de hoje era esse, né? Era te chamar a atenção para esse ponto. Cria um critério, busca uma maneira de reduzir o universo que você está acompanhando. Esse mapeamento que eu faço, né, em que eu reduzo para 40 ativos, veja só, né, 40 ativos ainda é muito. Por que eu escolho 40 ativos para o meu radar? Porque nem todas vão entrar. Quando eu monto um radar de ações, ele na verdade é uma lista prioritária que eu vou carregar ao longo idealmente, do ano inteiro. Quando a volatilidade do mercado é muito grande ou quando há muita incerteza, eu revisito essa lista no meio do ano, por exemplo. Aí ele passa a ser uma lista semestral. Mas essas 40, elas não vão entrar automaticamente na minha carteira. E esse é outro ponto que eu devo falar no próximo Money Talks. Não adianta só você ter um bom radar de ações. Você precisa ter uma maneira de trazê-los para a sua carteira que seja inteligente. Como é que você vai montar uma carteira? Né? Qual é o passo a passo para que isso seja bem feito? Também é um ponto que eu acho que é importante. Eu até sou meio repetitivo, né, com os meus assinantes, mas toda edição, toda semana, eu colo ali na minha newsletter, são 5 pontos para uma boa montagem de carteira. Certeza que o assinante mais antigo já nem para olhar aqueles 5 pontos, né? Virou quase um disclaimer, aquele que ninguém lê. Mas eles são extremamente relevantes. Se o cara não leu porque já incorporou, ótimo, maravilhoso. Mas se ele ainda não incorporou, revisitar aqueles pontos é fundamental. O novo assinante, aquele que acabou de começar a me acompanhar, é super importante que ele reforce aquele ponto a cada semana, né? Porque é uma maneira de você otimizar a sua entrada. Veja só, né, como que o princípio que está por trás de tudo isso. O princípio é de maximizar probabilidades. Eu olho para a B3, eu vejo mais de 500 ativos. Primeiro, eu chego à conclusão que eu não tenho como acompanhar todos eles, ninguém teria. Depois, olhando esses 500, eu entendo também que não há necessidade de ter todos em carteira, você vai começar a ter muita redundância. Então aí vem o primeiro filtro. Das 500 eu reduzo para 40. Agora, com isso, né, eu imagino ter escolhido as 40 com maior potencial. É o que eu vou falar no Money Talks, né, no próximo, né, um pouco mais em detalhe. Porém, eu não paro por aí. Essas 40 não vão entrar na minha carteira. Uma boa carteira de ações, para estar bem diversificada, se você escolheu bem, com 15 ativos já está ótimo. 20 no máximo, e aí você já está indo além do que é necessário para reduzir o seu risco, para ter uma boa diversificação. Então, essas 40 não vão entrar na minha carteira. E eu nem vou comprar, mesmo que eu compre só 20 delas, não vai ser de uma única vez, num único movimento. Então, repara, né, das 500 eu reduzo para 40, e das 40 eu vou colocar no máximo 20 na carteira, e mesmo assim farei de maneira gradativa. Né, na média, né, em geral, eu estou com 15 ativos em carteira. Quando eu começo a me aproximar das 20, aí eu já começo a olhar a oportunidade para realizar
algum ganho, porque eu preciso recompor caixa. Mas é uma outra história, né? O foco hoje, né, a conversa de hoje, nossos 30 minutos aqui no Café com Money, era justamente para te chamar a atenção para a importância de você criar o seu radar de ações. Como eu falei, eu vou comentar sobre ele no Money Talks, ou melhor, eu vou comentar sobre a maneira que eu faço. Como é que eu faço um screening do mercado e chego nessas 40? Né, e que critérios eu uso para ir incorporando elas na carteira pouco a pouco. Ótimo, legal, isso aí aliás, já antecipo esse convite para você. Inscreva-se no Money Talks, a gente vai ver lá no meu passo a passo. Agora, cuidado, mesmo quando você vê o meu passo a passo, tenta entender se aquilo faz sentido para os seus objetivos e para o seu perfil de investidor. O importante mesmo é você ter o seu critério. Assistir e ver, né, o meu critério, como eu faço esse radar de ações, vai te ajudar. Mas, né, a decisão final é sua. Por que isso? Né? Eu falei lá no início. Talvez o seu perfil seja de buscar, de fato, empresas que tenham um potencial de virar o jogo, né, os turnarounds. Você não vai encontrar isso no meu radar de ações. Você não vai encontrar empresas alavancadas, endividadas, ou empresas com, por exemplo, que estejam em recuperação judicial. Né? Do outro lado, né, você pode ser um investidor que busca empresas muito pequenas, né, realmente as microcaps. Não é o que eu coloco no meu radar. Apesar de ter empresas médias, eu tenho um filtro de restrição de liquidez que ele me impede de entrar em microcaps, né, em empresas muito pequenas. Né? Então esse é outro fator que entra na conta. Então a maneira como eu escolho e monto esse radar, né, que eu vou comentar e vou compartilhar contigo nesse próximo Money Talks, esse passo a passo, ela me serve muito bem, porque ela conecta muito bem com os meus objetivos, com a minha tolerância a risco e com a estratégia que eu defini. Então ela é útil. Agora, aí você vai precisar colocar a sua lente, avaliar e falar, caramba, legal, o critério que o André utiliza é interessante, porém não é o meu perfil. O meu perfil é outro, eu estou buscando outros. A história dos imóveis, né? Imagina que eu estou pesquisando um imóvel de 3 dormitórios, você é um cara que está precisando de um kitnet, nós sentamos para trocar ideias. Pode até ter alguns pontos que te ajudem, mas no final do dia a minha busca é muito diferente da sua. A sua expectativa é outra, a sua faixa de preço é outra, talvez até o bairro que você esteja buscando seja diferente, a cidade. Então é um pouco isso, né? Se bem que é verdade que existem pontos comuns, quando a gente monta um radar, ele precisa estar muito bem direcionado ao que são nossos objetivos e nosso perfil de investidor. Isso dá, inclusive, a possibilidade que você fique melhor blindado em relação ao mercado. Todo dia, né, a gente se conecta nas redes sociais, a gente conversa com outros investidores. Todo dia você vai encontrar com alguém que tem um perfil diferente do seu. E o interessante é que aquela sugestão que ele está colocando, ou aquela empresa que ele está chamando a atenção, ela pode realmente ser um ponto extremamente válido, mas pode não ter nada a ver com o que você está buscando. Ele pode eventualmente, depois de alguns dias, voltar, seja conversando contigo ou nas redes sociais, e comentar o ganho que ele teve. Né? Foi bem sucedida a ideia. Porém, é muito importante entender que o perfil dele, muito provavelmente, vai ser diferente do seu. Né? Talvez, vamos pegar um exemplo hipotético. Né? O cara ele comentou da empresa Seca Gelo SA. Então, legal, ele acha que é um case maravilhoso, a Seca Gelo SA é a empresa que você deveria comprar, tá? Com múltiplos atrativos, etc. Ele foi lá e comprou realmente. Você se empolgou e comprou também a Seca Gelo SA. Porém, o que você não sabia e não parou para analisar é que a Seca Gelo SA é uma empresa de altíssima volatilidade. Então, a cotação dela, que você entrou a R$5,
ela caiu para 3, 2,5, 2, para depois voltar para 4, 5 e efetivamente gerar o ganho que esse investidor comemorou. Mas e para você? Né? Você talvez não tenha tido estômago para aguentar ela chegar no 3, 2,5, 2 e saiu amargando prejuízo. Então é essa a lente que nos falta quando a gente olha a dica de alguém aqui no Instagram, no YouTube, no Twitter, sem conhecer o nosso próprio perfil. Então a sugestão que fica, né, o comentário, a mensagem desse vídeo de hoje é justamente nesse sentido. É fundamental que você tenha foco, que você reduza o seu universo de acompanhamento com base em critérios que você tenha claro, que critérios esses que casem tanto com o seu perfil de investidor, quanto com os objetivos que você definiu para a sua carteira, para o seu patrimônio. Então, ter esse foco baseado em critérios e depois ter a disciplina de acompanhá-los. Se você fez as duas primeiras partes, né, bem feita, você reduziu o seu foco e você tem critérios claros, ter disciplina fica um pouco mais fácil. Até porque um outro benefício, né, aí meio secundário, mas importante, é que reduzindo o foco você começa a ganhar familiaridade com aqueles ativos. O cara que acompanha 500 ativos da B3, ele mal vai conseguir ter referência dos níveis de preço que negociam, das faixas de preço de cada ativo. Agora, quando você reduz isso para 40, talvez até menos, né? Ou talvez o seu radar seja menor. O que você começa a ganhar é a familiaridade com esses ativos. Então você não precisa nem da loucura ou do nível de detalhamento ou da dedicação de entender cada uma das empresas. Mas se você deu esse horizonte de um ano, reduziu a quantidade de ativos, tem critérios e começou a acompanhá-los, naturalmente você vai ganhando essa familiaridade com essas empresas que decidiu acompanhar. De novo, vai ficar mais fácil ter disciplina, vai ficar mais fácil ganhar essa sensibilidade para que a sua estratégia comece a funcionar. Esse é basicamente, né, o resumo da nossa conversa de hoje. Foco é um ponto fundamental. Por que eu gravei, né, resolvi fazer essa live, depois ela vai estar no YouTube para quem quiser acompanhar. Basicamente porque eu estou abordando esse tema agora, né? Estou construindo esse próximo Money Talks, onde eu vou mostrar o passo a passo dessa parte importante da estratégia que eu uso. Dentro do pilar seleção de portfólio, montar esse radar de ações é um ponto fundamental. Então, por estar montando, né, por estar revisitando esse tema, né, dentro da minha estratégia, achei que valia a pena trazer ele aqui para a nossa conversa, para o nosso Money Talks de hoje. E aproveito então, junto aí com a mensagem do foco, de deixar o convite. Em breve, acho que final de outubro, eu devo estar com esse novo Money Talks, foco em montagem do radar de ações. Como que eu monto o meu radar de ações, quais os critérios que eu utilizo, por que eu utilizo esses critérios, o passo a passo de como é que a gente pode fazer isso, e aí cabe a você cruzar com o seu próprio perfil e entender o que dá para replicar, o que é mais interessante simplesmente adaptar, eventualmente são insights que você consegue coletar, né, sobre a maneira como eu monto o meu radar de ações, e aí você vai lá e ajusta na sua própria estratégia. Mas não perca esse ponto, né? Ter foco e, para isso, reduzir o seu universo de ativos e também incorporar critérios claros vai te ajudar a ter boa performance, né? Vai te ajudar a conseguir a diversificação que a gente busca sem exagero, mas também vai te abrir a porta para fazer uma boa gestão ativa dessa carteira, vai te abrir a porta para novas oportunidades
e vai fechar a porta para o ruído que não te interessa. Mesmo ruídos que trazem resultado para o investidor que disparou, né, aquele call, aquela sugestão, eventualmente pode ser para você, para o seu perfil, uma cilada, né? Então, da mesma maneira que abrir a porta para boas oportunidades é importante, também é importante saber em que momento a gente deve fechar a porta para outras oportunidades. No final do dia, né, eu sempre falo, a gente está buscando maximizar probabilidades e tudo ao investir são escolhas, né? Sempre vai ter uma boa oportunidade que você não embarcou. Em alguns momentos vai ser porque não dá para a gente acompanhar tudo, em outros foi porque, de maneira consciente, você entendeu que ela não é adequada ao seu perfil. Então é isso. Esse vídeo aqui, depois eu vou disponibilizar no meu canal no YouTube, seja para quem não conseguiu participar ou para quem acabou assistindo só um pequeno trecho aí da nossa live. Então é isso, pessoal. Café com Money, toda terça e quinta, 10 para as 8 da manhã. Vamos juntos!